Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: buscar a vontade de Deus. A necessidade de obedecer à vontade de Deus. Página 217. Antes de sermos salvos, fazíamos tudo de acordo com a nossa própria vontade. Naquele tempo, servíamos a nós mesmos e fazíamos de tudo para agradar a nós mesmos. Só fazíamos aquilo que nos agradava e nos alegrava. Mas agora, cremos no Senhor e aceitamos Cristo Jesus como Salvador. Nós reconhecemos Cristo Jesus como nosso amo, aquele a quem servimos. Reconhecemos que Ele nos redimiu, pertencemos a Ele, somos dele e estamos aqui para servir a Ele. Por isso, precisamos ter uma mudança radical. Não devemos mais andar segundo a nossa preferência. Devemos andar de acordo com a vontade de Deus. Depois que cremos no Senhor, o nosso objetivo de vida mudou. Não mais nós mesmos, mas o Senhor. A primeira coisa a fazer depois de sermos salvos é perguntar: que farei, Senhor? Paulo fez essa pergunta em Atos 22:10. E nós também devemos fazer a mesma pergunta: que farei, Senhor? Sempre que nos defrontamos com alguma situação, devemos dizer: Senhor, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Ao tomar decisões ou escolher o caminho, devemos sempre dizer ao Senhor: Senhor, não seja como eu quero, mas como Tu queres. A vida que possuímos tem uma exigência básica: andar de acordo com a vontade de Deus. Quanto mais obedecemos à vontade de Deus, mais contentes estaremos interiormente. Quanto mais negarmos a nossa vontade, mais reto será nosso caminho diante de Deus. Se andarmos de acordo com a nossa vontade, como fazíamos antes, não nos alegraremos, pelo contrário, iremos sofrer. Depois de salvos, quanto mais andarmos de acordo com a nossa vontade, mais sofrimento teremos e menos alegria. Mas, quanto mais andarmos de acordo com a nova vida e obedecermos à vontade de Deus, mais paz e alegria teremos. Essa é uma mudança maravilhosa. Não pensemos que estaremos contentes se andarmos de acordo com a nossa própria vontade. Depois de nos tornarmos cristãos, se não andarmos de acordo com a própria vontade, mas aprendermos a nos submeter e obedecer à vontade de Deus, nosso caminho será cheio de paz e alegria. A alegria do cristão está ligada a obedecer à vontade de Deus, não a andar de acordo com a sua própria vontade. Uma vez que nos tornamos cristãos, precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus e sermos governados pela vontade de Deus. Se você puder submeter-se humildemente à vontade de Deus, evitará muita perda de tempo. Muitos falham e param de crescer em vida porque andam de acordo com a própria vontade. Andar de acordo com a própria vontade só resultará em tristeza e pobreza. E no final, ainda teremos de andar de acordo com a vontade de Deus.
Deus sempre nos subjuga por meio de coisas, circunstâncias e ambiente. Se não tivéssemos sido escolhidos por Deus, Ele nos deixaria andar como quiséssemos. Mas, como fomos escolhidos por Deus, Ele nos leva por caminho da obediência de acordo com a sua maneira. A desobediência somente nos trará atrasos desnecessários. No final, ainda teremos de obedecer. Obrigada por ouvir. Para mais áudios de Watchman Nee, busque por Idelma Ferreira com H no Telegram ou no Spotify. Até mais! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Como conhecer a vontade de Deus. Página 218. Buscar a vontade de Deus. A questão agora é como conhecer a vontade de Deus. Frequentemente pensamos que nós, mortais, nunca poderíamos entender a vontade de Deus. Contudo, precisamos ter a certeza de que não apenas nós queremos obedecer à vontade de Deus, mas o próprio Deus quer que obedeçamos à sua vontade. Não apenas nós queremos conhecer a vontade de Deus, mas o próprio Deus também quer que conheçamos a sua vontade. Se Deus quer que lhe obedeçamos à vontade, Ele primeiro precisa nos levar a conhecer a sua vontade. Portanto, é do interesse de Deus revelar a sua vontade a nós. Nenhum filho de Deus precisa se preocupar e dizer assim: não conheço a vontade de Deus, como vou poder obedecer? Essa preocupação é desnecessária. Porque Deus sempre tem uma maneira de mostrar a sua vontade para nós. Como ele diz em Hebreus 13, 21. E que ele faça surgir em vocês, mediante o poder de Cristo, tudo o que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Precisamos crer que Deus sempre mostrará a nós, pelos meios adequados, a sua vontade. Dizer-nos a sua vontade é de responsabilidade de Deus. Se formos submissos em nossa atitude e intenção, certamente conheceremos a vontade de Deus. Todos precisamos aprender a crer que Deus está ansioso por revelar a sua vontade ao homem. Quais são as maneiras de se conhecer a vontade de Deus? O cristão deve atentar a 3 coisas. Se essas 3 coisas concordam entre si, podemos ter certeza de que é a vontade de Deus. Essas 3 coisas são: primeiro, arranjos no ambiente. Segundo, a direção do Espírito. Terceiro, os ensinamentos das Escrituras. Essas 3 coisas não estão aqui mencionadas na ordem de importância. Também não precisam vir nessa ordem. Simplesmente estamos afirmando que elas nos ajudam a conhecer a vontade de Deus. Quando os testemunhos dessas 3 coisas concordam entre si, podemos ter certeza de que conhecemos a vontade de Deus. Se uma dessas coisas não está de acordo com as outras, então ainda precisamos esperar. Precisamos esperar até que todas as 3 concordem entre si, antes que possamos prosseguir. Obrigada por ouvir.
Se você quer mais áudios de livros de Watchman Nee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até o próximo. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Arranjos no Ambiente. Página 219. Buscar a vontade de Deus. Lucas 12:6 diz: Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Mateus 10:29 diz: Não se vendem 2 pardais por 1 asse? Se com 1 asse se podia comprar 2 pardais, então, pelo direito, com 2 asses só se poderia comprar 4 pardais. Mas o Senhor disse que com 2 asses se poderia comprar 5 pardais. Com 1 asse se pode comprar 2, e com 2 asses se pode comprar 4 e mais 1. Isso nos mostra como um pardal era barato. Contudo, nem mesmo algo tão barato como um pardal pode cair no solo se Deus não o permitir. Embora o 5º seja um pardal extra, dado de graça, nenhum deles é esquecido por Deus. Se Deus não o permitir, nenhum pardal cairá na terra. Isso nos mostra claramente que tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Se o Pai Celestial o proibir, nem mesmo um pardal cairá na terra. É difícil dizer quantos fios de cabelo uma pessoa tem. Contudo, o Senhor disse: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso está em Mateus 10:30. Ninguém sabe quantos fios de cabelo tem e ninguém pode contá-los, mas Deus os contou e numerou. Ele é tão refinado e exato. Se Deus cuida de uma criatura aparentemente tão sem valor como um pardal, quanto mais dos seus filhos. Se cuida de coisas tão mínimas como um fio de cabelo, quanto mais de outras coisas. Uma vez que cremos no Senhor, precisamos aprender a conhecer sua vontade por meio do ambiente. Nada que nos acontece é coincidência. Tudo é medido pelo Senhor. Carreira, cônjuge, pais, filhos, parentes, amigos, tudo foi ordenado por Deus. Atrás de cada coisa que nos acontece diariamente está o arranjo soberano de Deus. Portanto, precisamos aprender a identificar a vontade de Deus no ambiente. Um recém-convertido pode não ter muita experiência de ser guiado pelo Espírito e pode também não conhecer muito do ensinamento das Escrituras. Mas, pelo menos, pode ver a mão de Deus no ambiente. Essa é uma lição extremamente básica para o cristão. O Salmo 32:9 diz assim: Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muitas vezes, somos como cavalo ou mula, sem entendimento. E precisamos que Deus nos coloque freio e cabresto exteriores. Ele tem uma longa vara na mão. Quando os patos se dispersam pela direita ou esquerda, ele os conduz de volta com a vara. Os patos não têm escolha a não ser seguir o caminho reto. Da mesma forma, podemos comprometer-nos com o Senhor e dizer para Ele: Senhor, realmente sou como um cavalo ou mula que não tem entendimento, mas não quero errar. Quero conhecer a Tua vontade. Por favor,
Atrela-me com teu freio e conduze-me com o teu cabresto. Se me deixares, vou tomar o caminho errado. Por favor, guarda-me com a tua vontade e dirige-me a ela. Se eu me desviar, quero que me pares. Não sei muitas coisas, mas sei o que é sentir dor. Quando eu rejeitar a tua vontade, por favor, intervém e me para. Irmãos, nunca devemos desprezar o arranjo de Deus no ambiente. Embora possamos ter caído numa situação embaraçosa e nos tornado como cavalo ou mula, frequentemente podemos contar com a misericórdia de Deus, nos restringindo a tempo. Deus usa o ambiente a fim de que paremos de cometer erros. Ele nos força a não ter alternativa a não ser segui-lo. Obrigada por ouvir. Se você quer ter mais áudios de Watchman Nee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram, no Spotify e agora em lives no Facebook. Watchman Nee em lives. Até mais. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A Direção do Espírito Santo. Página 220. Buscar a vontade de Deus. Podemos ver a mão de Deus no ambiente, mas Ele não está contente em sempre nos guiar como cavalos e mulas sem entendimento. Quer guiar-nos de dentro para fora. Romanos 8,14 diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos filhos de Deus e a vida divina está em nosso interior. Deus não apenas nos guia por meio do ambiente, mas também nos fala e guia interiormente pelo seu Espírito. O Espírito habita em nós e a vontade de Deus nos é revelada por meio do nosso ser mais interior. O livro de Ezequiel nos diz: Espírito novo porei dentro deles. Novamente nos diz: Porei dentro de vós espírito novo, porei dentro de vós o meu espírito. Está em Ezequiel 36, 26 e 27. Precisamos distinguir entre espírito novo e meu espírito. Meu espírito se refere ao Espírito de Deus e espírito novo se refere ao nosso espírito quando fomos regenerados. Esse espírito novo é como um templo, um lar onde o Espírito de Deus habita. Se não tivéssemos um espírito novo em nós, Deus não nos teria dado o seu Espírito. E o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Através das eras, Deus tem tentado dar o seu Espírito ao homem. Porém, o espírito do homem estava corrompido, dominado pelo pecado, morto e caído na velha criação. Era impossível o Espírito de Deus habitar nele, apesar de ser o desejo de Deus. O homem precisa receber novo espírito por meio da regeneração, para poder então estar na posição de receber o Espírito de Deus e para que Deus possa habitar nele. Uma vez que um recém-convertido tem um espírito novo, o Espírito de Deus habita nele e espontaneamente comunica-lhe a sua vontade. Ele espontaneamente tem um sentimento interior. Não só pode discernir a provisão divina no ambiente, mas agora também possui conhecimento e certeza interior. Devemos aprender a confiar não apenas na soberania de Deus no ambiente, mas também
na direção do Espírito Santo em nosso interior. No momento certo e quando houver necessidade, o Espírito de Deus nos iluminará interiormente. Ele nos dará um sentimento e mostrará o que é e o que não é de Deus. Havia um irmão que antes de se converter gostava de beber. Todo inverno ele bebia muito vinho. Ele até mesmo fazia o seu próprio vinho. Então, tanto ele como a esposa foram salvos. Ele não era muito culto e não conseguia ler muito bem a Bíblia. Um dia, preparou comida e vinho e foi beber como antes. Após dar graças ao Senhor pela comida, perguntou à esposa: "Um cristão pode beber vinho?" A esposa disse: "Não sei." Ele disse: "Pena que não há ninguém que possa esclarecer-nos isso." A esposa disse: "O vinho e a comida estão prontos. Vamos comer e beber hoje e depois perguntaremos a respeito." Ele deu graças novamente, mas sentia que algo não estava certo. Achou que, como cristão, devia descobrir se os cristãos podem tomar vinho. Pediu à esposa que pegasse a Bíblia, mas não sabia onde procurar. Estava empacado. Mais tarde, encontrou alguém e lhe contou sobre esse incidente. O amigo lhe perguntou se por fim ele tomou o vinho ou não. Ele respondeu: "Por fim não tomei o vinho, porque o dono da casa aqui dentro não me deixou. Eu não tomei o vinho." Se alguém tem o desejo de obedecer à vontade de Deus, irá descobrir qual é a sua vontade. Somente aqueles que são insensíveis quanto ao sentimento interior é que permanecerão nas trevas. Desde que tenhamos a intenção de obedecer à vontade de Deus, o dono da casa interior, ele nos guiará. O dono da casa que nosso irmão mencionou é, na verdade, o Espírito Santo. Quando alguém crê no Senhor, o Espírito Santo passa a habitar nele. Ele o guia e se torna o seu amo. Deus não apenas revela sua vontade por meio do ambiente, mas também por intermédio do dono da casa interior. Há duas maneiras de o Espírito Santo nos guiar. A primeira é quando nos impede interiormente, como em Atos 8:29, quando disse o Espírito a Filipe: "Aproxima-se desse carro, acompanha-o." Quando disse a Pedro: "Levanta-te, pois, desce e vai com eles." Esses são exemplos do Espírito impelindo interiormente. A segunda maneira é a proibição interior, mencionada em Atos 16, 6 e 7. Tendo sido impelidos pelo Espírito Santo, ou melhor, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Essa é a proibição interior. A história do dono da casa é um caso de proibição interior. Para conhecer a vontade de Deus, um recém-convertido deve estar familiarizado com o sentimento interior. O Espírito de Deus habita na parte mais interior do homem. Portanto, o sentimento do Espírito não é algo superficial ou exterior, mas procede da parte mais profunda do nosso ser. É uma voz que não é bem uma voz, um sentimento que não é bem um sentimento. O Espírito de Deus em nosso interior nos mostra se determinada coisa é ou não de acordo com a sua vontade. Desde que tenhamos a vida divina no interior, nos sentiremos bem ao agir de acordo com ela e nos sentiremos péssimos e sem paz interior se desobedecermos
e nos desviarmos um pouco dela. Um cristão deve ter um viver que se renda a essa vida. Não devemos fazer coisas que nos tirem a paz interior. Sempre que sentirmos qualquer desconforto, devemos perceber que o Espírito Santo em nós está descontente com aquilo que estamos fazendo. Está muito triste. Se fazemos algo contrário ao Senhor, certamente não teremos paz interior. Quanto mais vamos em frente com isso, menos paz e alegria teremos. Se algo é do Senhor, espontaneamente teremos paz e alegria. Contudo, não analise demais os seus sentimentos. Se ficar analisando se algo está certo ou não, você ficará totalmente confuso. Alguns continuam a perguntar o que é o sentimento do Espírito Santo e o que é o sentimento da alma. Estão sempre analisando se algo está certo ou errado. E isso não é saudável. É uma doença espiritual. É muito difícil trazer alguém que se autoanalisa de volta para o caminho adequado. Espero que você possa evitar essa armadilha. Na verdade, a pessoa só analisa porque não tem luz suficiente. Se tiver luz suficiente, espontaneamente terá clareza de tudo e não precisará despender energia em tal análise. Se for sincera em tentar obedecer o Senhor, será muito fácil perceber a direção interior. Obrigada por sua companhia, obrigada por ouvir. Se você quer mais áudios de Watchman Nee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. E se você quer participar das gravações dos livros de Watchman Nee, procure por Watchman Nee em lives no Facebook. As gravações são feitas todas as manhãs. Até mais! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Os Ensinamentos das Escrituras. Página 223. Buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus não é revelada apenas por intermédio do ambiente e do Espírito Santo que em nós habita, mas também pela Bíblia. A vontade de Deus nunca muda. Ela é-nos revelada pelas muitas experiências dos homens do passado e tudo isso foi registrado na Bíblia. A vontade de Deus é revelada na Bíblia na forma de princípios e exemplos. Para conhecer a vontade de Deus, precisamos estudar a Bíblia cuidadosamente. A Bíblia não é um livro de simples registros, mas de rico conteúdo. A vontade de Deus é plenamente revelada na Bíblia. Basta descobrir o que Deus disse no passado e saberemos qual é a vontade de Deus hoje. A vontade de Deus nunca oscila. Em Cristo, há só o sim. Está em 2 Coríntios 1,19. Vamos ler. 2 Coríntios 1,19 diz assim: Timóteo, Silvano e eu temos falado a vocês a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo não é alguém que diga sim quando quer dizer não. Ele sempre faz exatamente como ele diz. A vontade de Deus para nós nunca contradiz os ensinamentos da Bíblia. O Espírito Santo nunca nos guiará a fazer algo que já condenou na Bíblia. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Se quisermos entender a vontade e direção de Deus para nós, devemos estudar a Bíblia cuidadosa e seriamente.
Deus nos fala pela Bíblia de duas maneiras. Primeira maneira, o ensinamento dos princípios bíblicos. Segunda maneira, as promessas que estão na Bíblia. Precisamos da iluminação do Espírito para entender os principais princípios bíblicos, ou seja, para entender todos os princípios bíblicos e da sua direção para receber as promessas bíblicas. Então, há o princípio bíblico que dá a direção para o recebimento da promessa bíblica. Por exemplo, o Espírito pode nos falar pelo mandamento do Senhor, em Mateus 28, 19 e 20, que todos os cristãos devem pregar o Evangelho. Esse ensinamento é um princípio bíblico. Todos os cristãos devem pregar o Evangelho. Contudo, se é a vontade de Deus que você vá a um determinado lugar pregar o Evangelho, depende da direção do Espírito. Você ainda precisa orar bastante e pedir a Deus que lhe dê uma palavra específica. Quando o Espírito Santo coloca uma frase ou versículo no seu interior, de maneira poderosa, fresca e viva, então você recebeu uma promessa do Espírito. É assim que se identifica a vontade de Deus. Alguns cristãos usam maneiras supersticiosas para buscar a vontade de Deus. Abrem a Bíblia diante de si e oram: ó Deus, por favor, move o meu dedo para o versículo que revela a tua vontade. Após orar de olhos fechados, abrem a Bíblia e apontam o dedo para qualquer passagem. Então, abrem os olhos e tomam aquele versículo como sendo a vontade de Deus. Alguns cristãos infantis tentam conhecer a Deus dessa maneira. Como estão desesperados! Deus às vezes acolhe a ignorância deles e lhes mostra o caminho. Porém, definitivamente essa não é a maneira adequada. Não funciona com a maioria das pessoas e não funciona na maior parte do tempo. É perigoso e há grande chance de se cometer erros dessa forma. Irmãos, por favor, lembrem-se que temos a vida divina e que o Espírito de Deus habita em nós. Devemos pedir a Deus que nos revele a sua palavra por meio do Espírito. Devemos estudar a Bíblia cuidadosa e consistentemente e memorizá-la bem. Quando a necessidade surgir, o Espírito usará as passagens que lemos para nos falar e guiar. Vamos agora combinar as 3 coisas das quais falamos. Não há ordem fixa para elas. Às vezes, o arranjo no ambiente vem antes, seguido pela direção do Espírito e os ensinamentos da Bíblia. Às vezes, a direção do Espírito e os ensinamentos da Bíblia vêm antes, e depois a confirmação no ambiente. O ambiente está relacionado principalmente com o tempo do Senhor. Quanto a seguir a vontade de Deus, o irmão George Miller sempre fazia 3 perguntas. Primeira pergunta: isso é obra de Deus? Segunda pergunta: sou eu a pessoa que deve fazer? Terceira pergunta: é agora o tempo do Senhor para fazer? A primeira e a segunda perguntas devem ser resolvidas pelo ensinamento da Bíblia e pela direção do Espírito. A terceira é resolvida pelas situações no ambiente. Se queremos ter certeza, a terceira é resolvida pelas situações no ambiente. Se queremos ter certeza de que o nosso sentimento é a direção do Espírito, ainda devemos fazer 2 perguntas. Primeira: essa direção está de acordo com os ensinamentos da Bíblia? Segundo, o ambiente confirma essa direção? Se não está de acordo com os ensinamentos da Bíblia, essa direção não pode ser a vontade de Deus.
Se o ambiente não traz confirmação, devemos esperar. O sentimento pode estar errado ou pode não ser o tempo do Senhor. Ao buscar a vontade de Deus, devemos cultivar um temor saudável de cometer erros. Não devemos ser subjetivos. Podemos pedir a Deus que feche os caminhos que não são de acordo com a sua vontade. Suponha que alguém o tenha convidado para trabalhar e você tem a intenção de fazer determinada coisa. Ou alguém lhe aconselhou a considerar o futuro ou coisa assim. Como saber se essas coisas são de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, deve-se olhar para os ensinamentos da Bíblia. Deve-se descobrir o que Deus já disse a respeito disso na palavra. Depois, deve-se conferir com o sentimento interior. A Bíblia pode ensinar algo, mas você se sente bem interiormente? Se o sentimento interior é diferente do testemunho da Bíblia, isso prova que o sentimento não é confiável. Você deve continuar a esperar e buscar o Senhor. Se a direção interior concorda com o testemunho da Bíblia, você deve levantar a cabeça e dizer: ó Senhor, Tu sempre revelaste a Tua vontade pelo ambiente. É impossível que o meu sentimento e os ensinamentos da Bíblia apontem para uma direção e o ambiente para a direção contrária. Senhor, por favor, trabalhe no ambiente e alinhe-o com os ensinamentos das Escrituras e a direção do Espírito. Você verá que Deus sempre revela a sua vontade por meio do ambiente. Nenhum pardal cairá por terra se não for a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, o que você vir exteriormente certamente irá concordar com o que você vê interiormente e com o que vê na Bíblia. Se o sentimento interior, os ensinamentos da Bíblia e o ambiente estão todos coincidindo, então a vontade de Deus para você estará confirmada. Obrigada por sua companhia. Se você quer participar da gravação dos áudios desse livro de Watchman Nee, é só você procurar no Facebook por Watchman Nee em Lives. Esse é o nome da página. E assim você participa da gravação. Tem gravação todas as manhãs. E se você quer mais áudios desse conteúdo, é só procurar por Idelma Ferreira com H no Telegram ou no Spotify. Até amanhã. Aguardo você nas lives ao vivo no Facebook, na página Watchman Nee em Lives. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: a confirmação da Igreja e outros fatores. Página 225. Buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada por meio da palavra, do espírito do homem e do ambiente. A vontade de Deus também é revelada por meio da igreja. Ao buscar a vontade de Deus em relação a certo assunto, você deve ter clareza sobre a direção do Espírito. Os ensinamentos das Escrituras e também as circunstâncias do ambiente. Tanto quanto possível, também deve ter comunhão com aqueles que conhecem a Deus na igreja, para ver se dizem amém à sua orientação. Isso lhe dará confirmação adicional quanto à vontade de Deus. Esses irmãos conhecem mais a palavra de Deus. A carne deles já foi um tanto eliminada e estão debaixo da direção do Espírito. A sua condição espiritual permite que Deus abra o coração mais livremente por meio deles. Eles considerarão a sua situação na igreja
e terão um sentimento que lhes mostrará se podem dizer amém àquilo que você viu. Se disserem amém, você pode ter certeza que isso é a vontade de Deus. Se não podem dizer amém a isso, é melhor esperar e buscar mais orientação. Como indivíduos, somos limitados. O sentimento pessoal de um indivíduo, o entendimento das Escrituras e o conhecimento do ambiente podem estar errados, podem não ser tão exatos. A igreja é muito mais confiável nesse aspecto. Se os outros membros da igreja acham que a orientação que você tem não é confiável, não insista na sua opinião. Não pense que a sua orientação é sempre confiável. Em tais casos, precisamos aprender a ser humildes. Mateus 18 fala do princípio da igreja. Se um irmão pecar contra outro irmão, a parte ofendida deve falar ao ofensor, estando apenas os dois. Se a parte que ofendeu não quiser ouvir, a parte ofendida deve levar consigo 1 ou 2 irmãos. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra deve ser estabelecida. Se a parte que ofendeu ainda se recusar a ouvir, a questão deve ser levada à igreja. No final, a parte que ofendeu deve ouvir a igreja. Temos de aceitar o sentimento da igreja. O Senhor Jesus disse: tudo que amarrardes na terra terá sido amarrado no céu, e tudo que soltardes na terra terá sido solto no céu. Como a igreja é a habitação de Deus e o farol da luz de Deus, precisamos crer que a vontade de Deus é revelada na igreja. Devemos ser humildes e temer o nosso próprio juízo. Por isso, precisamos ter comunhão com a igreja e receber o suprimento do corpo. A igreja tem grande responsabilidade diante de Deus. Deve agir como a luz de Deus. Se for descuidada ou fizer as coisas frouxamente, segundo a carne, será impossível termos a confirmação da igreja. A igreja pode dar confirmação precisa e divina, porque se tornou porta-voz do Espírito Santo. Ela tem de ser espiritual e deve permitir que o Espírito a governe, a fim de ser usada por Deus como porta-voz de Deus. A confirmação da igreja não significa discussão entre todos os seus membros, mas o falar de um grupo de pessoas que conhecem a Deus e são guiados pelo Espírito. Por essa razão, os presbíteros que tomam a responsabilidade na igreja, bem como aqueles que se deram para a obra do Senhor, devem ter certo conhecimento das coisas espirituais. A sua carne já deve ter sido eliminada até certo ponto. Devem estar sempre vigilantes e em contínua comunhão com o Senhor. Devem ser cheios da presença de Deus e viver debaixo da direção do Espírito Santo. Somente então poderá haver juízo preciso e somente então o Espírito dará confirmação exata por meio desses irmãos. Alguns podem citar Gálatas 1, 16 e 17, que diz que quando Paulo recebeu a revelação, não consultou carne nem sangue, nem subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele. Acham que é suficiente ter clareza por eles mesmos e que não há necessidade de comunhão com a igreja. Sem dúvida, uma pessoa com revelação clara como Paulo
pode ter plena confiança no que está vendo. Sem dúvida, uma pessoa com revelação clara como Paulo pode ter plena confiança no que vê. Mas você recebeu a revelação da mesma maneira que Paulo? Mesmo Paulo recebeu ajuda de suprimento do Senhor por meio dos outros. Ele viu a grande luz no caminho de Damasco, caiu por terra e ouviu o Senhor dizer apenas para ele: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Paulo recebeu a imposição de mãos de um irmão desconhecido chamado Ananias e também recebeu a imposição de mãos e o comissionamento dos cooperadores da igreja em Antioquia. As palavras que falou em Gálatas 1 eram para provar que o evangelho que anunciava não era segundo o homem, mas recebido mediante revelação de Jesus Cristo. Não há sabor de autoexaltação nessas palavras, nas palavras de Paulo. Devemos ser humildes e não inflexíveis. Não devemos ter-nos em alta conta. O fato é que estamos muito aquém de Paulo para nos compararmos a ele. Por sermos a parte envolvida, ao buscarmos a vontade de Deus, somos cegados pelos próprios interesses e subjetividade. Então, é difícil ver as coisas com clareza. É aí que entra a igreja. Ela pode suprir-nos e nos dar muita ajuda. É por isso que devemos buscar a confirmação da igreja quando temos necessidades. Contudo, devemos evitar outro extremo. Alguns cristãos são passivos demais, perguntam tudo para a igreja e querem que os outros irmãos decidam tudo por eles. Isso vai contra o princípio do Novo Testamento. Não podemos considerar um grupo de pessoas espirituais na igreja como se fossem os profetas do Antigo Testamento, pedindo a eles orientação em tudo. 1 João 2,27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Essa unção é o Espírito Santo que habita em nós. Nunca podemos substituir o ensinamento da unção pela confirmação da igreja. A confirmação da igreja não deve ser considerada da mesma forma que se considerava as palavras dos profetas. O seu objetivo é confirmar o que vemos, para que possamos ter mais certeza da vontade de Deus. É uma proteção e não um substituto da busca individual da palavra de Deus, da vontade de Deus. Devemos atentar para outro ponto também. Essa maneira de buscar a vontade de Deus deve ser aplicada somente para questões importantes. Quanto aos assuntos comuns do viver diário, não precisamos recorrer a tal método, a igreja. Podemos julgar de acordo com o bom senso. Deus não eliminou o bom senso. Deus quer que façamos os próprios juízos no que diz respeito às coisas com que podemos tratar usando o bom senso. Precisamos aplicar esse método apenas ao buscar a vontade de Deus quanto a questões mais importantes da vida. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: a confirmação da igreja e outros fatores. Página 228. Ao buscar a vontade de Deus, não devemos cair numa situação anormal, em que a mente está vazia e a vontade passiva.
Hebreus 5,14 fala daqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Precisamos exercitar a mente, exercitar a vontade. Precisamos colocar a vontade do lado de Deus e cooperar com Deus. É verdade que devemos colocar de lado a nossa própria vontade, mas está errado anular as funções da mente e vontade, deixando essas funções passivas e sem função. Muitos confiam apenas no seu intelecto e não em Deus. Isso é um grande erro. Mas muitos acham que depender de Deus significa que não precisam mais usar a mente. Isso também é um grande erro. Quando Lucas escreveu no Evangelho, o Evangelho dele, ele investigou tudo cuidadosamente. Isso está em Lucas 1:3. Vamos ver? Contudo, pareceu-me que seria bom, depois de uma investigação completa, mandar-lhe este resumo, querido amigo Teófilo, para que tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas. Em Romanos 12:2, Paulo diz que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a vontade de Deus. Ao buscar a vontade de Deus, precisamos usar a mente e a vontade. É claro que precisam ser transformadas e renovadas no espírito. Precisamos também abordar brevemente a questão de visões e sonhos. No Antigo Testamento, Deus revelava a sua vontade ao homem por meio de visões e sonhos. No Novo Testamento, também há tais coisas, mas Deus não usa essas coisas como meio essencial de sua orientação. Agora o Espírito de Deus habita em nós e nos fala diretamente do nosso interior. A forma principal e mais comum de Deus nos guiar é pela direção interior. Ele nos guia por intermédio de sonhos e de visões somente quando tem algo muito importante a nos dizer e seria muito difícil nós aceitarmos em circunstâncias normais. No Novo Testamento, visões e sonhos não são a maneira usual de Deus nos guiar. Portanto, mesmo que tenhamos visões e sonhos, ainda devemos salvaguardar-nos buscando a confirmação interior e a confirmação no ambiente. Por exemplo, em Atos 10, vemos que Deus queria que Pedro pregasse o evangelho aos gentios. Pedro, sendo judeu, por tradição, nunca iria até os gentios. A fim de tirar Pedro desse preconceito, Deus teve de lhe dar uma visão. Depois que Pedro teve a visão, Cornélio enviou até Pedro 3 homens. Isso foi a confirmação do ambiente. Ao mesmo tempo, havia também o falar do Espírito Santo. Essas confirmações internas e externas nos asseguram, ou melhor, asseguravam a Pedro, no nosso exemplo, de que ele estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Naturalmente, há ocasiões em que temos pouco tempo para considerar ou para esperar. Em tais situações, podemos provar a vontade de Deus imediatamente, se a visão ou sonho for claro e for óbvio, e o sentimento interior aprovar.
Não há necessidade de esperar pela confirmação no ambiente. Por exemplo, sobreveio a Paulo um êxtase enquanto estava orando no templo. Ele viu o Senhor lhe falando e apressando-o a sair de Jerusalém sem demora. Primeiro, ele argumentou com o Senhor e tentou recusar. Mas o Senhor disse para Paulo novamente: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Mais tarde, Paulo enfrentou grande tempestade no mar e toda a esperança de salvamento já se havia dissipado. Deus então enviou o seu anjo para ficar ao seu lado e falar para Paulo, dizendo para ele que não temesse. Todas essas realmente foram visões claras. Mas não ocorrem frequentemente no Novo Testamento. Deus revelou coisas para os seus filhos em visões e sonhos somente quando havia necessidade especial. Alguns cristãos têm tantos assim chamadas visões e sonhos que é como as refeições diárias para eles. Isso é um tipo de doença espiritual. Pode vir de algum tipo de distúrbio nervoso, pode vir de ataque de Satanás, pode vir de engano de espíritos malignos. Independentemente da causa, a situação é anormal. Finalizando, Deus guia o homem de muitas maneiras. Cada um de nós é diferente na condição espiritual e nas suas necessidades. É por isso que Deus nos guia de forma diferente. Porém, os principais meios são o arranjo no ambiente, a direção interior e o ensinamento da Bíblia. Precisamos ressaltar novamente que quando essas três coisas concordam, uma com as outras duas, podemos ter certeza de que encontramos a vontade de Deus. Obrigada por sua companhia. Para mais áudios de Watchman Nee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. E para participar da gravação desses áudios, venha para a nossa live livro. Ela acontece todos os dias às 6 horas da manhã no IG Watchman Nee. Aguardo você.